Olá, meus queridos, estamos aqui mais uma vez para mais um estudo, para poder apresentar para vocês aquilo que eu creio, aquilo que eu tenho estudado, porque eu creio na palavra de Deus como a verdade absoluta. Eu creio em Deus como Deus absoluto, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Eu creio na palavra de Deus. Por isso, tudo que eu penso, tudo que eu tento falar e passar é baseado na palavra de Deus. A verdade. Cada pessoa crê no que quiser, segue o que quiser e faz o que quiser, porque cada um dará conta de si, mas cada um de nós precisa entender e saber que o nosso futuro será determinado pela pessoa em quem nós decidimos acreditar e investir na nossa vida. O nosso compromisso de crer e de entender e de aplicar na nossa vida vai nos trazer um futuro, uma consequência boa ou ruim, dependendo daquilo que nós cremos e acreditamos e seguimos. E eu creio na palavra de Deus. Eu creio em Deus. Eu creio plenamente no Deus absoluto, Pai, Filho e Espírito Santo. E hoje, para que nós possamos ter um entendimento melhor, que eu quero falar sobre chaves para uma vida espiritual vitoriosa, nós precisamos muito do Espírito Santo de Deus. Por isso que Jesus Cristo, lá no Evangelho de João, no capítulo de número 16, ele fala que quando o Espírito Santo viesse, ele nos guiaria a toda a verdade e nos ensinaria toda a verdade e nos convenceria do pecado, da justiça e do juízo. Então, esse é o papel do Espírito Santo, nos fazer entender, nos convencer, para que nós possamos ter consciência plena, clara daquilo que é ensinado, daquilo que nós aprendemos, daquilo que nós resolvemos seguir e obedecer na nossa vida, em qualquer área da nossa vida. Para tudo na vida, mesmo em relação ao que é mais simples, precisamos usar as chaves e os meios corretos para sermos bem-sucedidos. Isso em toda a área da nossa vida. Se eu quero ser bem-sucedido, eu preciso usar os meios corretos, os meios melhores e que são verdadeiros para que eu possa ser bem-sucedido. Lá no livro de Provérbios, no capítulo 2, versículo 1, está escrito assim: o bom siso te guardará e a inteligência te conservará. Ou seja, o bom siso, o bom senso, o bom juízo, o bom entendimento te guardará, te protegerá, e a inteligência, que é o conhecimento, te conservará, ou seja, preservará, manterá intacto. Então, o bom siso, o senso e a inteligência. Nós precisamos ter bom senso, juízo, bom entendimento, não é? E inteligência, para que nós possamos fazer tudo da melhor maneira possível e sermos bem-sucedidos. No Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, Jesus Cristo disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Porque a verdade liberta, nos tira do engano, da mentira. Quando você sabe a verdade, você só caminha na mentira se você quiser. Mas quando nós conhecemos a verdade, então nós somos libertos e nós não ficamos mais presos à mentira. Duas coisas muito importantes na vida espiritual é a conscientização somada à experiência pessoal. É a conscientização, é o entendimento somado à nossa experiência de vida pessoal, a prática. Então isso é muito importante, conscientização e experiência pessoal de vida, não é? A conscientização é o entendimento, conhecimento pleno e claro do que está sendo tratado. Isso é conscientização, quando nós passamos a ter consciência daquilo que estamos recebendo e que temos que fazer. Nós temos um entendimento claro, então, ou nós faremos ou não, aceitamos ou não, quando nós temos um entendimento claro. Então, a conscientização é fundamental. Conscientizar, estar conscientizado. Agora, a experiência é o resultado da convivência, da presença, não apenas da teoria. Então nós precisamos da experiência vivida, mas nós precisamos da conscientização. Essas duas coisas são muito importantes. Experiência de vida e conscientização.
quando nós vamos fazer qualquer entrevista de trabalho, qualquer entrevista para qualquer área, até mesmo para uma faxina, a primeira coisa que o entrevistador pergunta é qual o nosso nível de conhecimento e de entendimento para aquilo que estamos aplicando para trabalhar. Então, nós precisamos ter entendimento, conhecimento. E outra coisa, depois de passarmos o nosso entendimento e o nosso conhecimento, a nossa capacidade de entender e de fazer, eles perguntam, você tem experiência? Você já fez isso? Quanto tempo de experiência você tem? Então, nós precisamos do entendimento, da conscientização e de experiência de vida. Portanto, para uma vida espiritual virtuosa, nós vamos falar sobre duas chaves fundamentais: conscientização, que é o conhecimento, com entendimento. A conscientização é o conhecimento com entendimento. Por quê? Porque às vezes você conhece, mas não entende. Não, eu sei o que é, mas não estou entendendo. Então, a conscientização é a compreensão, não é? É o conhecimento com entendimento. E a presença é a convivência, é a vida, é a nossa experiência de vida. Conscientização e compreensão, entendimento. Exemplo, nós vamos ver um diálogo de Jesus com alguns homens que tinham muito conhecimento da lei da palavra de Deus. Muito profundo conhecimento. Mas eles não tinham entendimento de algumas coisas. Eles tinham conhecimento da letra. Muita gente conhece muitos textos da Bíblia e aplicam aqueles textos de forma errada porque elas não têm o entendimento do que a respeito do que realmente aquele texto está falando e explanando. E por quê? Então, Jesus teve um diálogo com alguns fariseus, escribas, fariseus, saduceus, homens judeus, doutores da lei, sacerdotes, homens que tinham uma posição alta na sociedade, no mundo religioso da época, o mundo judaico. Jesus falava com eles e eles ouviam Jesus. Eles ouviam o que Jesus falava, eles sabiam que Jesus estava falando, mas eles não tinham entendimento daquilo que Jesus falava, não tinham a conscientização. A falta de entendimento e de uma comunhão, de uma convivência pessoal com Deus, não nos permite a conscientização. A falta de entendimento e de uma comunhão, de uma vida com Deus, não nos permite ter a conscientização, sermos conscientizados verdadeiramente com entendimento. Quando somos conscientizados do nosso dom, do nosso talento, da nossa capacidade, nós entendemos que Deus nos deu uma missão. Eu já falei sobre isso, né? Quando nós entendemos, nós nos conscientizamos, então nós entendemos que o nosso dom, o nosso talento, a nossa capacidade é uma missão que Deus nos deu. Mas enquanto nós não temos essa conscientização, nós só sabemos que temos um dom e absolutamente mais nada. E não usamos, não praticamos, não fazemos esse dom e esse talento multiplicar. Ele fica ali parado. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Não é? Infelizmente, muitos não sabem disso, porque lhes faltam conscientização. E a verdadeira comunhão, né, a presença de Deus, nos traz experiência e conscientização. No Evangelho de João, no capítulo 21, ou no capítulo 8, perdão, do versículo 21 ao 59, nós vamos veremos esse episódio da conversa de Jesus com aqueles homens que Jesus falava e eles não entendiam. Jesus estava falando claro, mas eles não entendiam. No Evangelho de João, no capítulo de número 8, do versículo 21 ao versículo de número 59, olha esse diálogo, fala assim. Diálogo de Jesus com aqueles homens. De outra feita, lhes falou dizendo, vou retirar-me e vós me procurareis, mas perecereis no vosso pecado. Para onde eu vou,
vós não podeis ir. Jesus estava falando com aqueles judeus e com aqueles homens. Agora preste atenção do o que estava acontecendo diante daquilo que Jesus estava falando desse diálogo. Então diziam os judeus: terá ele acaso a intenção de suicidar-se? Porque ele falou: vou retirar-me e vós me procurareis, mas perecereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Tem nada a ver do que eles estão pensando aqui. Será que ele vai suicidar? Versículo de número 23. O final do versículo 22 fala: porque ele diz: para onde eu vou, vós não podeis ir. Versículo 23. E prosseguiu: vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, e eu deste mundo não sou. Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Então lhes perguntaram: quem és tu? Respondeu-lhe Jesus: que é que desde o princípio vos tenho dito? Muitas coisas tenho para dizer a vosso respeito e vos julgar. Porém, aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele tenho ouvido, essas digo ao mundo. Eles, porém, não atinaram que lhes falava do Pai. É a questão da conversa e do entendimento, da linguagem e do conhecimento. Muitas vezes você está conversando e a pessoa fala: não estou entendendo nada, e o outro fala: ele não entendeu o espírito da coisa. Então é muito importante na nossa conversa nós sermos claros e prestarmos atenção para que haja conhecimento e entendimento, informação e entendimento daquilo que está sendo informado. E o que Jesus falava com aqueles judeus, eles não entendiam, porque faltava alguma coisa. Vamos ver isso aqui. Versículo 26. Muitas coisas tenho para dizer a vosso respeito e vos julgar, porém aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele tenho ouvido, essas digo ao mundo. Eles, porém, não atinaram que lhes falava do Pai. Versículo 28. Disse-lhes, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como meu Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Jesus estava dizendo: o Pai está comigo, eu não estou só. Ele está sempre comigo e eu faço aquilo que lhe agrada, aquilo que agrada ao Pai. Disse-lhes, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o meu Pai me ensinou. Versículo 29. E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Versículo 30. Ditas essas coisas, muitos creram nele. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, vós sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhes eles a Jesus: somos descendentes de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Vocês estão vendo o entendimento, a conversa, o entendimento? Às vezes você está falando uma coisa com a pessoa e ela não alcançou aquilo ainda. Ela não entendeu aquilo ainda. E aí eles perguntam, versículo 33. Responderam para Jesus: somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. Jesus estava dizendo: vocês são filhos de Abraão, vocês são religiosos, mas vocês estão pecando. E toda pessoa que vive na prática do pecado é escravo do pecado. Por isso que ele está dizendo: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.
O escravo, versículo 35, o escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Preste atenção. Eu falo das coisas que eu vi junto de meu pai. Vós, porém, fazeis o que vistes em vosso pai. Que eles diziam a Abraão. Então lhes responderam: Nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: Se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim que vos tenho falado a verdade, que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Vós fazeis as obras de vosso pai, disseram-lhe eles. Nós não somos bastardos. Bastardo significa nós não somos filhos de uma mulher sem marido, de uma mulher solteira. Nós não somos filhos bastardos. Temos um pai que é Deus. Replicou-lhe Jesus: Se Deus fosse de fato vosso pai, certamente me havíeis de amar, porque eu vim de Deus. E aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. O Pai me enviou. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. A questão da compreensão, do entendimento, é por vários motivos. Às vezes a pessoa não quer dar ouvido, não quer dar atenção, ela não dá valor e ela não quer saber disso. Então ela não tem nenhum entendimento, não é? Versículo 44, olha o que Jesus fala. Eles disseram: Nós temos um pai que é Deus, nós somos filhos de Abraão. E olha o que Jesus falou no versículo 44. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Por isso que Jesus falou: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Muitas vezes nós estamos vivendo uma vida religiosa achando que estamos agradando a Deus quando não estamos. Achando que está da forma como Deus quer quando não está. E nós pensamos que estamos quando não está, porque falta a convivência real com Deus, pessoal com Deus, e o entendimento, a conscientização da palavra de Deus. Versículo 45. Mas porque eu vos digo a verdade, vocês não creem. Olha o versículo de número 46. Quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não credes em mim? Se eu estou falando a verdade, por que vocês não creem em mim? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso, não me dais ouvidos, porque vocês não são de Deus. Porque quem é de Deus, ama a palavra de Deus. Quem é de Deus, tem prazer em ouvir a palavra de Deus. Quem não é de Deus, não. Você ouve aquilo que você tem prazer. Você recebe aquilo que você tem prazer. Aquilo que você aceita, aquilo que você concorda. Porque, na verdade, qualquer pessoa no mundo inteiro só faz aquilo que ela acredita. Só obedece aquilo que ela tem que obedecer, a não ser que seja forçado e obrigado e ameaçado de morte. As pessoas só fazem aquilo que elas creem, não é? Replicou-lhe Jesus, versículo 49. Eu não tenho... o versículo 48, perdão. Responderam, pois, os judeus e lhe disseram: Porventura não temos razão em dizer que és samaritano e tens demônio? Eles estavam falando que Jesus tinha demônio. Versículo 49, replicou-lhe Jesus: Eu não tenho demônio. Pelo contrário, honro a meu Pai, e vós me desonrais. E vós me desonrais. Né? Eu honro a meu Pai quando vocês estão me desonrando. Eu não procuro a minha própria glória. Há quem a busque e julgue. Versículo 51. Em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Versículo 52. Disseram-lhe os judeus: Agora
estamos certos de que tens demônio. Abraão morreu e também os profetas. E tu dizes, se alguém guardar a minha palavra, não provará a morte eternamente? És maior do que Abraão, o nosso pai que morreu? Também os profetas que morreram? Quem, pois, te fazes isso? Quem, pois, te fazes ser isto? Respondeu-lhe Jesus: Se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vós disseis que é o vosso Deus. Então, aqui nessa conversa, nesse diálogo que Jesus está tendo com esses judeus, os judeus não entenderam nada. Eles não se conscientizaram de que Jesus era o Filho de Deus, mesmo conhecendo todas as profecias acerca de Jesus, sabendo de como que Jesus veio ao mundo, tudo que estava acontecendo dentro das profecias, eles não creram. E quando Jesus falava, eles não acreditavam naquilo que Jesus falava, porque eles não entendiam. A questão de ouvir, entender e se conscientizar é totalmente diferente. Porque existem milhares de pessoas que estão há anos na igreja, ouvindo o tempo todo. E elas aprendem muitas coisas, mas elas nunca são conscientizadas de que elas precisam mudar e aplicar aquela palavra na vida delas. Então a conscientização e a vida com Deus é algo fundamental na nossa vida para que nós possamos entender o plano e o propósito de Deus. Certa vez Jesus estava com seus discípulos, aqui no capítulo 13 do Evangelho de João. Olha o que aconteceu. Do versículo 1 ao 12, é o momento que Jesus estava com seus discípulos e eles também não entenderam o que é que estava acontecendo. Evangelho de João, capítulo 13, do versículo 1 ao 12. Ao 12 diz assim. Capítulo 13 do Evangelho de João, versículo 1 em diante. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Jesus amou os seus discípulos e todos aqueles que o seguiam até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Aqui Jesus, né? Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Jesus lavando os pés dos discípulos. Aproximou-se, pois, de Simão, Pedro, e este lhes disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? O Senhor vai lavar os meus pés? Respondeu-lhe Jesus: O que faço agora não sabes. Vocês não entendem, você não entende agora. Compreendê-lo-ás depois. Você vai compreender isso depois, agora não. Nesse momento você não vai entender. Lá na frente você vai ter o entendimento e a conscientização disso. Versículo 8. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça, declarou-lhe Jesus. Quem já se banhou não necessita de lavar, senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Versículo 11. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Então Jesus estava lavando os pés do discípulo e Jesus estava dando um papel de humildade para dizer que aquele que é maior é o que serve. Não é? O servo é aquele que ama a Deus. Então Jesus estava aqui para servir, não para ser servido. E Jesus veio para lavar os pés dos discípulos. Ele lavou os pés dos discípulos e ele falou: vocês não entendem isso agora, mas depois vocês entenderão. E ele falou: alguns não estão limpos.
não é? Existem pessoas que não estão limpas. Estava falando acerca de Judas. Então, há uma linguagem que às vezes nós não entendemos porque nós não estamos no espírito da coisa. Nós não estamos envolvidos totalmente com espírito, alma e corpo. Então, fica faltando o entendimento de muitas coisas. Quando temos o entendimento, temos a compreensão, a conscientização. Quando temos o entendimento, nós temos a compreensão, ou seja, a conscientização. Quando temos a compreensão, que é a conscientização, entendemos a nossa missão. Nos conscientizamos da nossa missão. É por essa razão que o inimigo cria situações para tentar nos frustrar. Porque a frustração faz gerar um bloqueio na nossa mente, na nossa alma, nas nossas emoções, usando palavras de acusação e de invalidação. Quando o inimigo cria essa situação de frustração, ele cria dentro de nós frases e pensamentos que dizem: você não é capaz, você não pode, Deus não vai te aceitar, Deus não ama você. E ele começa somente com palavras negativas, né? E causando complexo de inferioridade e de incapacidade, nos fazendo acreditar que não somos capazes de fazer o que precisamos fazer. Eu estou falando sobre a questão da conscientização, da compreensão da conscientização que nós precisamos ter. E isso nós só temos quando nós caminhamos realmente com Deus e na sua palavra. Na verdade, tudo que é compreensível e capaz de ser entendido, nós podemos fazer. Tudo que é compreensível e é compreensível e é capaz de ser entendido, nós podemos fazer. E às vezes é criado um bloqueio dentro de nós, quando nós sabemos que podemos e achamos que não podemos. Nós precisamos ter a conscientização. E isso o Espírito Santo nos ajuda, para que nós possamos então fazer a obra de Deus com intrepidez, com sabedoria, com graça, com autoridade, sem nenhum problema. Por isso que toda decisão de fé desbloqueia o nosso caminho. Nós vencemos pela fé. Quando nós cremos em Deus, nós cremos que nós somos capazes e que Ele vai nos abençoar e vai nos dar a vitória. Então nós temos que crer, né? Na verdade, tudo o que é compreensível e capaz de ser entendido, nós podemos fazer. E, através de uma decisão de fé, nós desbloqueamos a nossa vida. Precisamos dizer: eu creio, eu posso fazer. Né? Porque Deus está comigo e Ele me capacita para fazer, para realizar. Deus é quem nos capacita. Ele é o doador dos talentos, dos dons, da capacidade. Quando me conscientizo disso e aceito, eu exerço a minha missão. Espero que você esteja entendendo a linha desse pensamento todo. Conscientização é entendimento, é clareza, é compreensão. Conscientização é entendimento, é clareza, é compreensão. Por isso que conscientização torna-se numa missão. Vocês estão entendendo? Agora, a presença. Eu estou falando de conscientização e de presença. Presença é comunhão direta, pessoal. Presença é convivência. Isso é presença. Existem pais que são pais, mas não são presentes. Pode ser pai, pode ser mãe. Não são presentes. Eles dão presentes, mas eles não são presentes. Que seria o mais importante. Então, a presença é muito importante. A conscientização é extremamente importante. A presença é muito importante. É mais importante ainda. E eu quero falar sobre isso, sobre a presença. Agora, a presença e o poder. Porque a presença traz poder. A presença de Deus nos traz poder.
Muitos experimentam do poder de Deus, mas não têm a sua presença. Que Deus possa nos dar entendimento disso, porque isso tudo é muito profundo. A questão da conscientização é muito séria, porque existem milhares de crentes que não são conscientes realmente da sua fé, nem de Jesus, nem da palavra de Deus, nem de nada. Apenas de uma religião vaga, sem nada. Agora, a conscientização vem através da presença, que nos traz poder, a presença de Deus. Muitos experimentam do poder de Deus, mas não têm a sua presença. A manifestação do poder de Deus, preste atenção nisso, a manifestação do poder de Deus nem sempre garante a sua presença. A manifestação do poder de Deus nem sempre garante a sua presença, somente a sua manifestação, a sua ação, a sua atuação, o efeito. Existem pessoas que recebem o efeito, recebem a ação, mas não recebem a presença, que é o causador da ação, que é o que emana dele a ação, a presença. É muito importante. A manifestação do poder de Deus nem sempre garante a sua presença. Quem tem a presença tem o poder. Quem tem o poder não significa necessariamente que tenha presença. Nós precisamos entender isso. O que anda na presença vê o Senhor estender a mão e fazer coisas maravilhosas. Mas o que só experimenta do poder sem andar na presença, corre um grande risco. O risco de quê? De ouvir o que não gostaria de ouvir. Vamos ver no Evangelho de Mateus, capítulo 7. Capítulo 7 do Evangelho de Mateus. Do versículo 21 a 23. Olha o que está escrito aqui. Mateus 7, 21 a 23 fala assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me. Aqui está se referindo a poder, a poderes. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Em teu nome, em teu nome, em teu nome, em teu nome. Versículo 23. Então lhes direi explicitamente, claramente, de forma bem inteligível, nunca vos conheci. Ou seja, nunca vos reconheci como meus filhos. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Quem pratica a iniquidade anda com o Senhor? Porque quem anda com o Senhor não pratica iniquidade. Mas como então profetizaram? Mas como então expulsaram demônios? Nós vamos ver isso aqui. Porque nem sempre o poder garante a presença de Deus. Mas a presença de Deus garante o poder. E outra coisa, elimina o pecado da nossa vida. Por que então que esses estão dizendo, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome nós profetizamos, em teu nome nós fizemos maravilhas? Porque Deus, Ele zela pelo seu nome, pela sua palavra, pela sua promessa que Ele fez. Lá no Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 36, Jesus fala assim, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma?
Porque a manifestação do poder nem sempre garante a manifestação da presença, mas a manifestação da presença garante o poder e o livramento e a salvação. Aquele que está na presença de Deus, ele vai pregar e vai ganhar o mundo inteiro e também a sua alma, principalmente. Mas aquele que não anda na presença, sai pregando, sai falando, convidando gente para ir para o culto, e convida, e manda mensagem, manda versículo, mas ele mesmo está perdendo a sua alma, porque ele está usando do poder, mas ele não tem a presença de Deus na vida dele. Foi por isso que o apóstolo Paulo, quando se converteu, e teve uma experiência com Jesus, ele escrevendo aos Coríntios, sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 9, versículo 27, ele fala assim: eu esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo eu pregado a muitos, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Eu sacrifico meu corpo, eu subjugo meu corpo, e eu trato duro meu corpo, para que, tendo eu pregado a muitas pessoas, não seja eu desqualificado e colocado para fora, porque eu mesmo não cuidei de mim. Existem pessoas que levam muitos convidados na igreja, mas ele mesmo é o que mais está precisando. Ah, eu levei fulano para a igreja, eu levei ciclano para Jesus, e ele? Ele ouvirá: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, nunca vos conheci. Porque uma coisa é falar do poder, uma coisa é Deus honrar o nome dele, porque é a palavra dele que está sendo pregada, e outra coisa é a presença de Deus na nossa vida. Nós precisamos entender, ter consciência de que precisamos andar com Deus, ter a sua presença conosco e em nós diariamente, e ver a manifestação do seu poder. Não apenas ver o poder, experimentar do poder e não ter a presença de quem emana o poder. Vocês podem saber que todas as vezes que anuncia que vem alguém que tem o dom de milagres, que tem o dom de profetizar, a igreja entope de gente que só gosta de ver poder, mas não gosta de andar na presença. Vocês estão entendendo, amado? Porque quem tem a presença não precisa correr para esses cultos, não. Porque quem opera nesses cultos já está em mim, eu já ando com ele. Vocês estão entendendo? Sem mim nada podeis fazer. Em meu nome expulsarão os demônios. Estes sinais seguirão os que creem. Então, quando eu sigo, quando eu ando com ele e ele está comigo, eu tenho isso comigo. Eu não preciso correr atrás disso. Por isso que a Bíblia diz que os sinais é que correm atrás dessas pessoas. Não são as pessoas que correm atrás desses sinais. Quem vive correndo atrás disso tudo é exatamente a pessoa que só sente a presença quando está num culto. Só. Vocês estão entendendo? As pessoas querem que Deus os abençoe, manifestando o seu poder, o seu favor, mas não querem andar com Deus. Existem pessoas que experimentam do poder de Deus e na sua vida e até na sua família, mas vivem como se nunca tivessem conhecido a Deus, experimentado a Deus e andado com Deus. A forma de vida que vivem, aonde elas estão, longe do culto, longe de líderes religiosos, longe, mostra que elas não estão na presença. Elas apenas usufruem do poder. E nós vamos ver isso. Como que é que isso acontece? Não adianta conhecer e memorizar a Bíblia toda se vivemos uma vida como se nunca tivéssemos conhecido, lido e memorizado. Porque conhece o poder, mas não conhece a presença. Não tem a presença. Deus não quer que experimentemos do seu poder sem desejarmos ardentemente andar na sua presença com Ele. Vocês estão entendendo? Alguns homens, vou citar somente alguns homens na Bíblia, que andaram com Deus.
e porque andaram com Deus, experimentaram do poder de Deus. Quando nós vamos em Gênesis capítulo 5, versículo 24, a Bíblia fala que Enoque andou com Deus. Andou com Deus. Uma coisa é andar com Deus, outra coisa é ouvir falar de Deus. Um dia Jó falou com Deus, depois daquela prova toda foi que ele falou com Deus: eu te conhecia somente de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, agora estou andando com o Senhor. Então, Enoque andou com Deus. Quando nós vamos em Gênesis capítulo 6, versículo 9, fala, Noé andava com Deus, por isso que Noé foi separado. Ele e a sua família foi livrado do dilúvio. Quando nós olhamos para Números capítulo 12, versículos 4 e 14, a Bíblia fala que Moisés, Deus não falava com ele como falava com os profetas, não. Com Moisés, Deus falava cara a cara, porque Moisés era amigo de Deus. É diferente. É diferente ouvir o profeta falar e é diferente você ouvir Deus falar com você, comigo mesmo, porque eu ando com ele, porque você anda com ele. Quando nós olhamos lá em 2 Reis, capítulo 2, versículos 1 e 11, fala que Elias, Deus o tomou para si, o levou numa carruagem de fogo, porque ele andava com Deus. Quando nós olhamos para Isaías 41, versículo 8, Isaías fala, Abraão era amigo de Deus, amigo de Deus, amigo de Deus. Não adianta experimentar do poder de Deus se não experimentamos da sua presença. Por isso que lá no livro do profeta Oséias, por causa do comportamento péssimo do povo de Deus que se misturou com o povo do mundo, inclusive com idolatria, prostituição e muitas coisas erradas, lá no livro do profeta Oséias, capítulo 5, versículo 15, Deus fala para o povo, irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados, busquem a minha presença, até que haja uma conscientização de que tudo que eles estão fazendo é errado, eu não aprovo, e o que eles estão fazendo, quem anda na minha presença não faz. Será que o que nós estamos fazendo está mostrando que nós estamos andando na presença de Deus? Ou Deus está longe de nós, ou nós longe, distante dele? É a nossa vida que fala isso, né? Lá em Mateus capítulo 15, versículo 8, Jesus falando sobre os fariseus, sobre os religiosos, sobre os saduceus, sobre os sacerdotes, ele fala, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Será que quando o povo chega para as igrejas, para os cultos, entope os templos e cantam e adoram, será que eles estão cantando com o coração longe? Ou eles estão na presença de Deus? Porque, infelizmente, um grande número de manifestações nos cultos não é nada da presença de Deus, é tudo emoção e fantasia. Show off. Porque a vida nossa que mostra se nós andamos com Deus ou não. É a vida onde, principalmente quando nós estamos sozinhos, que ninguém não nos vê, quando viajamos, quando vamos para outros lugares, a ausência da presença de Deus nos faz vulneráveis. Ou seja, nos coloca como presas fáceis para o maligno, para o mal. Por isso que lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, Jesus falando para a igreja, ele diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Mas eu estou do lado de fora batendo, e eu só entrarei se ouvirem a minha voz, se abrirem a porta e me convidarem para entrar. Do contrário, eu estou do lado de fora. Eles estão lá dentro cultuando sem a presença do Senhor. Vocês estão entendendo? Aí uma pessoa lá dentro é curada, porque ele zela pelo seu nome, pela sua palavra. Mas ele está do lado de fora.
Quando temos essa consciência, não abrimos mão da presença. Quando temos essa consciência, não abrimos mão da presença. Vamos ver aqui um texto que está no livro de Gênesis. Gênesis, capítulo de número 32. Olha que coisa séria isso aqui. Vamos ver se a gente consegue entender. Eu espero que você esteja entendendo e seja conscientizado, porque senão você vai ficar como aqueles judeus que não entenderam nada. Nada. Lá no capítulo 8 do Evangelho de João. Aqui, no livro de Gênesis, no capítulo 32, eu vou ler, a princípio, apenas 3 versículos. 4. Eu vou ler o 1, o 13, o 31 e o 33. Gênesis 32, versículo 1. Também Jacó seguiu o seu caminho, e anjos de Deus lhe saíram a encontrá-lo. Só um minutinho, peraí. Deixa eu só confirmar esse versículo aqui. Não, perdão, querido, não é Gênesis, não. É Êxodo. Eu escrevi Gênesis, mas é Êxodo. Me perdoe. Êxodo 32. Me perdoe. Êxodo 32, versículos 1, 13, 31 e 33. É isso mesmo. Eu fiz uma confusão com o texto aqui. É isso mesmo, no Êxodo capítulo 32, porque esse capítulo 32, eu quero falar uma coisa para vocês, ele marca a tragédia, o trágico e terrível comportamento do povo em relação a Moisés e a Deus. Uma total desonra, desrespeito e comportamento promíscuo e idólatra do povo de Deus. Lá em Êxodo capítulo 32, olha o versículo... versículo 1. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão, é isso mesmo. Olha, mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá acontecido com ele. Vamos ver o versículo de número 13. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, teus servos, e aos quais por ti mesmo tens jurado, e lhes disseste: multiplicarei a vossa descendência como as estrelas do céu, e toda esta terra de que tenho falado, dá-la-ei. Perdão, teve uma interrupção aqui na internet. Dá-la-ei a vossa descendência, para que a possuam por herança eternamente. Vamos ver o versículo de número 31. Tornou Moisés ao Senhor e disse: ora, o povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Então, o povo havia pecado, o povo estava fazendo tudo errado, enquanto Moisés estava na presença de Deus no monte, recebendo a palavra de Deus. Desculpem que teve uma interrupção aqui de internet, por isso que houve essa confusão aqui. Mas nós vamos continuar. Agora, preste atenção. Olha, mediante esse comportamento do povo, olha o que Deus disse para Moisés.
Olha o que é que Deus disse para Moisés, no capítulo de número 32, versículos 32 a 33 e 34. Olha aqui, no capítulo 32 de Êxodo, olha o que Deus disse para Moisés. Meus irmãos, essa palavra é uma palavra séria. Por isso que está tendo essa luta espiritual. Mas ela está repreendida em nome de Jesus. Porque a presença de Deus é algo fundamental na nossa vida e muito importante. E nós repreendemos toda ação do inimigo em nome de Jesus. Vocês estão entendendo, meus queridos? Então vamos, Gênesis 32, versículos 32 a 34. Porque isso aqui é muito sério. Tornou Moisés ao Senhor e disse... versículo 32, perdão. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado. Ou então, risca-me, peço-te, do teu livro, o meu nome. Porque Deus falou, eu vou fulminar com esse povo. Eu vou acabar com esse povo. E Deus falou, não, o senhor não vai... E Moisés falou, o senhor não vai fazer isso, não. Porque se o senhor fizer isso, o senhor risca o meu nome do teu livro. Porque o senhor me fez passar esse vexame todo com Moisés, com Faraó lá no Egito, toda essa confusão, as pragas todas, e agora vai destruir o povo? Não, o senhor não vai fazer isso, não. Preste atenção. Se o senhor fizer isso, o senhor risca o meu nome do teu livro. Agora, olha o que o Senhor fala, versículo 33. Preste atenção. Então disse o Senhor a Moisés, riscarei do meu livro. Isso é Deus falando. Isso é Deus falando. Riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Você está entendendo? Você está entendendo? Riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Versículo 34. Olha o que Deus falou. Vai, pois, agora e conduze o povo para onde eu te disse. Eis que o meu anjo irá diante de ti. Porém, no dia da minha visitação, eu vingarei neles. Eu vou trazer juízo neles por causa do seu pecado. Feriu, pois, o Senhor ao povo, porque fizeram o bezerro que Arão fabricara. Então, Deus está dizendo assim, então, Moisés, pode ir, pode seguir. Pode seguir, só que o meu anjo irá com você. E no dia da minha visitação, eu vou trazer isso aí a juízo. Nós vamos resolver esse problema de hoje aqui também. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo, meus irmãos, porque a palavra de Deus fala que cada um de nós dará conta de si quando chegarmos na presença de Deus. No capítulo 33, de 1 a 3, olha o que acontece. Disse o Senhor a Moisés, vai, sobe daqui, tu e o povo que tiraste da terra do Egito, para a terra a respeito da qual jurei a Abraão. Eu fiz uma promessa, então vocês vão para lá. Eu jurei a Abraão. Por isso que vocês vão para lá. Porque eu jurei a Abraão. Vocês estão entendendo? A Isaque e a Jacó, dizendo, a tua descendência darei essa terra. Olha o versículo 2. Enviarei o anjo diante de ti. Lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Ou seja, eu vou tirar o inimigo todo do caminho de vocês e da frente de vocês, como eu prometi para Abraão, Isaque e Jacó. Vocês vão entrar na terra. O inimigo eu vou tirar. Sobe para uma terra que emana leite e mel, como eu prometi. Só que olha o que Deus falou. Eu, Deus, o El Shaddai, o Todo-Poderoso, o Elohim, não subirei no meio de ti, porque és povo de dura cerviz, para que eu não consuma vocês no caminho. Pode ir, Moisés, vai com todo mundo. Um anjo, eu estou mandando um anjo bom, fera. Só que eu não vou não, porque se eu for, eu consumo esse povo no meio do caminho. Vocês estão entendendo, meus amados? Vocês estão entendendo a seriedade disso? Deus falou lá no versículo 34 do capítulo 32. Pode ir, o anjo vai com vocês, mas no dia do juízo,
eu vou cobrar isso aí. Misericórdia. O povo facilmente peca contra Deus. O capítulo 32 mostra isso tudo, não é? O contexto do capítulo 32 é trágico. O povo havia perdido o equilíbrio e o foco espiritual. Olha no capítulo 32, versículo de número 25, o que está escrito? Vendo Moisés que o povo estava desenfreado, pois Arão o deixara à solta para vergonha no meio dos seus inimigos. O povo perdeu o freio, o povo perdeu o equilíbrio. E então Deus fala: porque você está falando que se eu não perdoar, eu vou riscar o nome do teu livro, Moisés? Pode ir. Vocês vão entrar à terra, o anjo vai com vocês, o inimigo vai ser expulso, mas eu não estarei com vocês. Meus irmãos, é muito sério isso. A manifestação do poder de Deus é sempre o resultado, a resposta da sua fidelidade, conforme a promessa que ele fez a Abraão, Isaque e Jacó. Lá em Números capítulo 23, versículo 19, Deus, está escrito: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se ele prometeu, ele há de cumprir. Se ele falou, é certo que fará. Deus estava dizendo para Moisés: vocês vencerão o inimigo, só que eu não irei. O poder vai com vocês, mas a minha presença não. O meu poder vai ser manifestado lá, mas a minha presença não. Meus irmãos, isso é muito sério. Muitas pessoas estão experimentando isso e não estão entendendo que Deus está livrando por causa de uma promessa. Deus está dando poder por causa de uma promessa, mas Ele mesmo não está presente. Eu já presenciei várias vezes, aconselhando casais e em situações de problemas entre duas pessoas, eu já ouvi e já vi várias vezes a pessoa dizer assim: olha, o que eu prometi a você, eu vou cumprir, porque eu prometi. Mas você some da minha presença, eu não quero te ver nunca mais. Vocês estão entendendo? Uma vez no Brasil, uma moça crente com um rapaz crente, a moça perturbou tanto o rapaz que falou: eu quero divórcio, eu quero divórcio, eu quero divórcio, eu quero divórcio, eu quero divórcio. Aí ele foi, pum, deu divórcio. E sumiu. E sumiu, falou: não quero ver você mais. Porque ela achou que ele não ia dar o divórcio. E ela achou que ele continuaria com ela. Ele falou: não quero te ver nunca mais. Some do meu caminho. Vocês estão entendendo, amados? Ele falou: o que eu te prometi, eu te darei. Mas eu não quero mais estar na tua presença. E Deus falou com o povo de Israel: eu prometi que vocês iam entrar na terra, vocês vão entrar. Eu prometi que ia tirar o inimigo, eu vou tirar. Eu prometi que ia mandar poder, eu vou mandar. Mas eu não estarei junto. Meus irmãos, a presença de Deus é que é fundamental. Nesse caso de Êxodo 33, o povo não estava andando com Deus, mas Deus liberou todo o poder. Ai, Senhor, misericórdia. Lá, quando nós vamos em Gênesis capítulo 17, versículos 20 e 21, quando Abraão coabitou com Agar e teve Ismael com Agar, e depois ele teve o filho Isaque com Sara, sua esposa, depois que nasceu Ismael, então Abraão falou com Deus: Senhor, Ismael é meu filho também. Abençoa Ismael, porque ele é meu filho. Isso está lá em Gênesis capítulo 17, versículos 20 e 21. Então Deus falou com Abraão assim: com respeito a Isaque, eu o abençoarei porque você está me pedindo. Mas ele não estava nos meus planos. Mas ele é seu filho, você está pedindo, então eu vou abençoar. Mas a minha aliança, a minha presença é com Isaque, com aquele que eu prometi. Vocês estão entendendo?
Meus irmãos, isso é muito sério. Nós precisamos entender e nos conscientizar. Existe uma grande diferença entre manifestação do poder de Deus e manifestação da presença de Deus. Existe uma grande diferença entre a manifestação do poder de Deus, porque o poder de Deus é uma coisa, mas a presença de Deus é outra. Deus presente é outra coisa. Por isso que Jesus é o Emanuel, o Deus conosco, o Deus encarnado, o Deus presente, o Deus que fez carne e habitou entre nós. Sempre que a presença de Deus se manifesta, o poder de Deus, vem junto. Sempre que a presença de Deus se manifesta, o seu poder vem junto. Sempre que ele está presente, o seu poder está ali, porque ele é o onipotente, o todo-poderoso. Mas nem sempre que o poder de Deus se manifesta, a sua presença está junto. O povo muitas vezes foi beneficiado porque Deus havia feito uma promessa a Abraão, Isaque e Jacó. Por causa da sua aliança, da sua promessa, do seu juramento, da sua palavra, por causa do seu nome. Ele diz por causa do meu nome, não por causa do povo. Não tem nada a ver com o povo, mas com Abraão, com quem ele fez a aliança, a promessa, o pacto. Uma vez Davi, depois de fugir muito de Saul, Davi fez amizade com o filho de Saul, Jonatas, fez aliança com Jonatas. E quando Jonatas viu que seu pai estava perseguindo Davi para matá-lo, Jonatas falou, você tem que fugir, você tem que sair daqui, mas vamos fazer uma aliança. Se você morrer primeiro, eu cuido da sua família, dos seus descendentes. E se eu morrer primeiro, Davi, você cuida dos meus descendentes. E aí depois, lá na frente, depois da morte de Saul, depois da morte de Jonatas, e quando Davi foi ungido rei de Israel, lá em 2 Samuel capítulo 9, de 1 a 13, depois que ele foi ungido rei de Israel, ele saiu à procura se havia descendentes de Jonatas, seu amigo, com quem ele fizera aliança. E lá em 2 Samuel capítulo 9, versículo de 1 a 13, ele encontra Mefibosete. Olha que coisa impressionante. Mefibosete estava lá e ele chegou procurando. Por acaso tem alguém aqui que é descendente de Jonatas, descendente de Saul? Tem um que é aleijado, Mefibosete. Então traz esse homem. E Mefibosete chegou e falou assim, mas por que o senhor está me chamando? Por um acaso um cão morto tem algum valor? Ele falou assim, não, eu fiz uma aliança com o seu pai. E por causa da aliança com seu pai, a partir de hoje você vai comer na mesa do rei. Você não ficará mais escondido. Você está entendendo? Mefibosete recebeu aquela bênção por causa de uma aliança de Davi com o seu pai. E muitos filhos são livrados, são libertos por causa da aliança de Deus com o pai, com a mãe. Não é porque eles merecem nada, não. Porque eles mereciam ser fulminados. Mas porque existe uma aliança de Deus com o pai e com a mãe, então, aí Deus cumpre a sua promessa. Porque muitas vezes a manifestação do poder não garante a presença, mas a presença de Deus garante o seu poder. Muitas pessoas são beneficiadas e abençoadas achando que é porque elas merecem, quando na verdade não tem nada a ver com elas, mas com quem Deus fez aliança e com quem Deus andou e teve a sua presença o tempo todo. Na verdade, Deus é onipresente, mas Deus não manifesta a sua presença em todos os lugares, nem para todas as pessoas. Ele se manifesta todo o que o deseja de todo o coração, e onde ele é reconhecido como Deus, adorado e desejado. A presença de Deus é o resultado da intimidade com ele. Deus adensa, Deus condensa, Deus concentra, Deus acumula o seu relacionamento a algumas pessoas. Exatamente aquelas que o amam de verdade. Não é? Muitos usufruem do poder de Deus sem saber que é a resposta da intimidade de alguém com ele, com Deus, não dele. Por isso que nós vimos lá em Êxodo, não é? 33. Vamos ver aqui. Vamos ver a proposta de Deus.
Êxodo 33, de 1 a 3. A proposta de Deus para Moisés. Disse o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui, tu e o teu povo que tiraste da terra do Egito, para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência a darei. Enviarei o meu anjo, o anjo diante de ti. Lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Sobe para a terra que emana leite e mel. Eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura cerviz, para que te não consuma no caminho. Quer ver o comportamento do povo? Versículo 4. Ouvindo o povo essas más notícias, pôs-se a prantear, e nenhum deles vestiu seus atavios. Então, o povo, quando viu que Deus falou assim, eu não quero estar com vocês, o povo assustou. Porque a presença de Deus se garante a vitória, não é? Então, lá no versículo 5, Deus fala o motivo, no versículo 5. Porque o Senhor tem dito a Moisés, diz aos filhos de Israel, és povo de dura cerviz. Vocês são um povo difíceis. Vocês são difíceis. Vocês são um povo difícil. Um povo de dura cerviz. E aí, olha, por causa disso, Deus falou, o anjo vai com vocês, a bênção vai seguir, vocês vão ter vitória, o poder vai, mas eu não. Então, olha o que é que Moisés responde para Deus no capítulo 33, versículos 15 e 16. Moisés fala assim, versículo 15. Então lhe disse Moisés, se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Ah, não, Senhor. Se o Senhor não for, eu não arredo o pé daqui. Não faça isso. Eu não quero que o Senhor mande poder, nem anjo, nem nada. Eu quero o Senhor comigo. O Senhor conosco. Olha o versículo 16. Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o povo, de todos os povos da terra? Não é a tua presença que faz toda a diferença? Se o Senhor não for comigo, não darei um passo, não arredarei um pé daqui. Muitos se contentam apenas com o anjo, com a bênção, com os livramentos, com o poder, com um culto, uma oração, uma unção com óleo, mas não fazem questão da presença de Deus. Por isso não tem compromisso nenhum com o corpo de Cristo, que é a igreja, nem com o dom que recebeu, nem com talento, nem com nada. Elas fazem o que querem. Sabe por quê? Porque só usufruem do poder, do nome e do poder de Deus, mas não andam na presença de Deus. Pode falar que anda, mas não anda. Como podemos saber disso? Pelo que fazemos, falamos, decidimos. Nosso estilo de vida muitas vezes nos mostra que não temos a presença de Deus, porque nos falta consciência dessa verdade, conscientização. Por isso que o Espírito Santo precisa nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Muitos hoje estão recebendo bênçãos e vitórias por causa da intercessão de alguém que está andando com Deus, na sua presença, em intimidade com Ele. Se não fosse por isso, eles estariam fulminados. Onde Deus realmente manifesta a sua presença, tudo muda, tudo se transforma. Do contrário, nada disso acontece. Por isso que existem milhares de crentes que não mudam, são a mesma coisa há anos e vão morrer assim, infelizmente. Essa é a razão de tantos crentes cínicos, mentirosos, aproveitadores, irreverentes, sem compromisso, sem caráter,
causadores de confusão, de intrigas, de discórdia, de divisão, de disse-me-disse, e que no dia da prestação de contas eles ouvirão: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, e que nunca tiveram interesse pela minha presença. Quando nos conscientizamos de que a presença de Deus é e que emana o seu poder, tudo na nossa vida muda. E aí refletimos a luz de Cristo, como foi com Moisés. Que Deus tenha misericórdia de nós, que possamos ter conscientização da verdade e que possamos ter a presença de Deus para a manifestação de seu poder e não apenas manifestações como um show-off. Que Deus tenha misericórdia de nós. Amém.